Ou tem pessoas que colaboram comigo até hoje, o Joel Jones Jr. e Márcio Contrucci, que fizeram iniciação científica, mestrado, doutorado, são professores, e tem grupos independentes produzindo, um caso, química na água, que eu sempre achei um assunto fascinante, que primeiros estudos que a gente enfiou água como solvente era do lado de 74, e disse, puxa, o rendimento está melhorando, mas não está, saiu, que história é essa? E seletividade são diferentes do que nos outros solventes. Eu, Joel, e nossa aluna de iniciação científica, Flávia, que hoje é doutora, professora junto, estão trabalhando muito nessa área. O Márcio está trabalhando como limoneno até hoje, estudando reações, adições, ligações duplas, todas as possíveis químicas da olefina, desenvolvendo novas reações e novos reagentes. O Alcino, que trabalhou também um tese de ciclo de adição a limoneno, está ativo como professor lá no IME. O Cláudio José Mota foi aluno de iniciação científica, mestrado e doutorado, como um período de tempo lá na Petrobras. Fez coisas extraordinárias de se demitindo de Petrobras para vir para ser um professor universitário. Muito pouca gente ia sair sempre, mas ele achava que estava atrapalhando o desenvolvimento dele. Ele tem tido publicações constantes nas maiores revistas do mundo. Ele está muito na parte química teórica, que é uma vertente que veio do Cláudio Costa Neto. Eu gostava quando era aluno, mas eu tive uma mala experiência com um professor que quase me reprovou porque eu tentei fazer uma teoria diferente daquela que ele fez e arguei com ele que estava dando melhor resultado. Disse que eu estava muito burro e só por sorte que não ia ser reprovado na disciplina. A partir daí perdi meu gosto por química teórica e fiquei sempre dizendo que o resultado depende muito das metodologias de cálculo, que naquela época era verdade, porque ninguém podia calcular, fechar as contas. O computador era uma coisa ainda no horizonte. Falando dessa história do horizonte, realmente a parte teórica tem sido Cláudio José e o Pierre que tem desenvolvido muito teórica, mas os dois têm seguido, a minha ponto de vista, que teoria independente de experimentos práticos perde rapidamente o rumo, que você tem que estar constantemente trabalhando com substâncias. Nós temos uma linha muito interessante na parte do zeólitos como sendo meios superácidos para provocar transformações de hidrocarbonetos, que o Cláudio desenvolveu. Tem reações em superácido que o Pierre está fazendo, que eu gosto de lembrar que na primeira reunião que eu participei da Associação Brasileira de Química, lá na PUC, em 64, eu levantei e disse, olha, eu acho que o pessoal que está tirando RMN está bobeando, devia usar ácido sulfúrico como solvente e deslocar muitos grupos e permitir que você obtenha mais informação sobre isso. Todo mundo achou muito divertido, mas realmente o ácido sulfúrico virou ácido mágico nas mãos do Ola uns 2 anos depois e começou mostrando que podia obter íons estáveis nesse tipo de meio. E o Pierre hoje em dia está publicando muito na utilização de superácidos para provocar a formação de novas espécies com novas reatividades. Agora, uma declaração que eu fiz na 82 numa reunião, que todo mundo achava muito estranha, eu diria o seguinte, naquela época, uma experiência de apenas 18 anos de experiência no Brasil, eu podia jurar de pé junto que meus alunos do Instituto de Química de Graduação, não meus alunos particulares, mas alunos do Instituto, é tão bom quanto qualquer aluno de qualquer lugar no mundo em termos de formação. Talvez já até melhor, que tiveram muito mais base experimental, porque o efeito de iniciações científicas que não era muito comum nos Estados Unidos naquela época. Tem aumentado. Mas realmente meus alunos têm uma eficiência de entrada nas vagas para funcionar. E não simplesmente dizendo que eu tenho título. Realmente esse efeito eu diria que
quando eu saí da linha de fogo, dirigindo para ser um pesquisador que me divertia, dar aula, eu diria que a gente não perdeu nada. Continua com todo aquele ímpeto. Eu estava muito preocupado com obscurando o experimento, ainda um pouco de antropólogo. Eu não queria nunca voltar a ser diretor, tanto quanto fui chamado, exatamente porque eu estava curioso e queria ver o próximo capítulo. Eu diria que estamos desenvolvendo bem. Muitas dessas coisas você pode ver se você olha a história do desenvolvimento da química nos Estados Unidos. Eu tenho um livro que retrata o período de 1904 até 1970. E vê que quase todas as fases, até certo ponto, a gente repetiu. Infelizmente, repetimos algumas besteiras pelo caminho. O problema de interferência de companhias estrangeiras é uma coisa que eu briguei muito desde o princípio, que eu achei muito importante. Tivemos que produzir doutores. Tivemos que melhorar o nível de ensino a todos os níveis. Mas precisávamos convencer a indústria que nosso profissional era útil para eles. Eu tive, talvez metade dos meus alunos acabaram alguma coisa na indústria em algum período de tempo. Mas até hoje eu acho que o grande problema é o investimento. São poucas companhias que estão prontas para investir na pesquisa. Oxitane, algumas áreas da farmácia actual. O Petrobras, através do SEMS, faz muito mais investimento do que até o próprio CNPq. Realmente o potencial brasileiro podia ser muito mais aproveitado se o nível de investimento, tanto em posições, quanto na infraestrutura, quanto no próprio projeto, fosse aumentado um fator de 10. Que dentro do orçamento global do Brasil não é muito, em termos do aumento do orçamento. Mas sempre estivemos sem condições de financiamento a longo prazo, sem confiança. O problema, frequentemente, é isso, que o pessoal começa a ver que no 81, quando eu era na CNPq, no Comitê Assessor da Química, foi o primeiro ano que a gente viu mais bons pedidos do que teve dinheiro para distribuir. Em 83 era o primeiro ano que teve mais pedidos para fazer pós-doutorado no exterior do que a gente teve bolsas para distribuir. Em 81, por exemplo, já tivemos bolsas sobrando. Em 83, de repente, teve que dizer, não, fulano não pode ir por causa da área, por causa disso, daquela, etc. O mesmo tipo de coisa acontece que podemos brincar até certo ponto que não falta emprego para doutores. Hoje em dia estamos chegando a nível, mas não porque nós temos doutores que não são bons, é porque não temos um investimento para eles ocupar espaço. E sem esse investimento não adianta nada, você contrata um doutor para ficar parado. Não é uma coisa que pode funcionar simplesmente na base de uma pessoa fazendo um bom trabalho. Tem que ter muitas mãos colaborando, muitas gente interagindo. Agora, realmente, eu acho que o pessoal que está actualmente envolvido no SBQ, por exemplo, é outra coisa que eu achei super importante, que naquela época a Associação Brasileira de Química, na época de 60 e pouco, em Rio, funcionava. Mas no Brasil, globalmente, não estava fazendo outra coisa que encontros da indústria. Presidentes da indústria, que era o presidente da ABQ, etc. Hoje em dia, a ABQ faz algumas coisas interessantes, mas a SBQ era importantíssimo. E a grande diferença para a ABQ é que você precisava ser diploma em Química. E a SBQ você precisava ser interessado na Química. E o objetivo era fazer Química e divulgar Química. Não era para ter reuniões. Eu acho que o pessoal da SBQ está fazendo um excelentíssimo trabalho em cima disso. Nosso instituto até contribuiu, é uma coisa interessante de ver. Eu estou vendo o Paulon aqui, que fez uma doutorado dentro do Instituto de Química, ainda que estava localizado fisicamente na NPPN na época. O
Ângelo, Octávio, todos esses três eram alunos do Rod Barnes, no IME, porque Rod Barnes não conseguiu contrato com a gente, só abriu esse espaço na IME, Semi estava na IME. Você vê que todas essas coisas são interrelacionadas, em termos não era um polo só que está fazendo a contribuição. Ou se fosse me perguntar sobre físico-química orgânica, diria que o melhor lugar no Brasil para físico-química orgânica é Santa Catarina. Mas sempre recusei qualquer convite para mudar para lá. Porque eu gosto de fazer química e gosto de trabalhar com os melhores alunos possíveis. Acho que nós tivemos aqui no Rio. Essa que é a coisa importante. Bom, obrigado.